Inicio esse áudio crítica, oferecendo, desejando em nome de todos os nossos amigos, discípulos de Jesus, que seguem Jesus Cristo, né? Aqui do canal, os sentimentos, nossas condolências à respeitável família do senhor Edmilson, cooperador oficial do Iguaraçu, né? Iguaraçu do Tietê, Edmilson, a qual houve o velório. Então oferecemos nossas condolências à sua família. A crítica a partir de agora será feita de caráter eclesiástico ministerial, não atingindo a moral, a dignidade do saudoso irmão Edmilson, amado por muitos da congregação e fora também da sua família, com certeza, e pessoa de bem, e a gente só vê elogios, né? Então é provável que foi uma pessoa muito boa, pessoa de bem, pessoa amável, e também a família. Então, o que o que eu vou criticar aqui é a questão da pregação do ancião, que representa o conselho de ancião dos mais velhos do Brás, o que ele falou e chamou como palavra de Deus, utilizando um momento solene de velório, né, para expor doutrinas falsas que contrariam Jesus Cristo. É nesse sentido, também não atingindo a pessoa, a idoneidade da pessoa civil, do ancião que pregou essa pregação, né? Eu estou criticando o exercício ministerial e as palavras proferidas em nome da doutrina da congregação. E também farei uma crítica a uma pregação do irmão Edmilson, que fez no púlpito, então ele estava investido do ministério, né? Então também não atinge a pessoa dele, não ferindo e nem vilipendiando a memória do saudoso irmão. Tudo aqui reserva-se na crítica eclesiástica. E peço então licença para agora em diante fazer comentários de cunho eclesiástico. Após feita a introdução, eu gostaria de dizer primeiro que o nome de Jesus Cristo não foi citado na pregação, chamada pregação da palavra. Eu não acho isso certo. Eu já não acho certo, na minha opinião, chamar presbítero de igreja para fazer marketing em velório, para validar a morte das pessoas. Porque a impressão que fica é que a pessoa que faleceu e os mortos citados da Bíblia não tem pecado. Tá? Por quê? O que está por trás do velório é o que tem que ser analisado. E não o velório em si. Olhando o velório em si, não tem nada demais. Teve uma pregação, a reverência, o respeito, a homenagem do povo que prestigiou a sua partida com respeito. Sem, pelo menos que eu saiba, sem escândalo. Um povo de respeito que se compareceu, olhando por fora, mas atrás dessa cortina bonita existe uma parede de tijolo e cimento quebrada. Existe uma realidade dura dentro da igreja. Ao passo que esse irmão, né, esse ministro da igreja,
ele teve esse velório, milhares dentro da congregação não tiveram. Esse é um ponto. Então a questão, por que que ele teve o serviço de velório e por que outros milhares na congregação não têm? Por causa dessa pregação do apóstolo Paulo, que diz que combateu a fé, guardou a fé, combateu o bom combate. E é isso que foi pregado. É isso que foi pregado na congregação. Que o combater o bom combate, guardar a fé, né, e cumprir a missão da jornada dele, está relacionado a ser fiel naquele trabalho que o apóstolo Paulo fez. Mas foi feito um paralelo, como sempre foi feito na congregação, e velório não é lugar disso. Foi feito um paralelo a servir aos caprichos dos anciãos até a morte dentro da CCB sem desobedecer. Sem desobedecer, tá? Esse é o ponto. O combati o bom combate e guardei a fé do apóstolo Paulo na congregação significa não sair da congregação. Isso tem que ser falado, não se pode calar. É isso que está por trás. E muitos que combateram o bom combate, guardaram a fé, mas não ficaram debaixo dos caprichos dos anciãos, da falsa divindade, dos falsos mandamentos, e seguiram Jesus, guardaram a graça de Deus no coração, esses para a congregação são desviados. Na doutrina da congregação diz que quem permanece na congregação é para dizer o Senhor recolheu, e aqueles que não permanecem na congregação é para dizer que morreu, e não é nem para avisar no culto. Então tem que entender que ter ficado até o final da sua vida dentro da congregação, o irmão citado que faleceu, não faz dele nenhum pecador. Ele então somente fez as pregações que o Braz autorizou de fazer, e muitas pregações que ele fez, o Braz não autorizou. Foi um irmão perseguido por muitos anciãos, inclusive. Então, vocês precisam deixar de ser falsos e mandar ancião neutro lá. Tem que levar na hora do velório, já que vocês vão fazer puxa-saquismo ministerial, em forma de piedade, levar os anciãos que impediram ele de ser ordenado para ancião. Trazer por que eles eram inimigos em vida e agora se escondem para contar dinheiro. Enquanto a gente está aqui no velório, vocês estão contando dinheiro aí no Braz. Estão lá comendo comida do bom e do melhor na cozinha do Braz, suas vidas cheias de dinheiro, tomando decisões do futuro da vida dos outros, quando morre alguém que vocês perseguiram. Que nem vocês perseguiram o irmão Jeremias da Central de Santo Amaro, que era cooperador do templo do irmão Douglas, que foi sucessor do irmão Sgarbi em Santo Amaro. Aquele irmão, na quarta-feira, eu saía da escola e ia congregar lá. Eu participei de uma reunião de ministério de ancião. Eu participei. E perguntaram por que não ordena o irmão Jeremias. Porque o irmão Dantas era contra. Que também cheio de problemas no ministério, um dos mais antigos. Inclusive minha avó gostava muito dele. Por causa do Dantas, lá de Interlagos. O Jeremias não foi para cooperador. É caprichos no ministério. O nome do Edmilson já foi levado para ancião. E tem uns capa preta que não aceitaram. Por quê? Por causa da gritaria nas pregações. Vocês são falsos. Por que vocês não falaram isso no velório para a família deles saber? Porque vocês não deixam rastro, vocês fazem as coisas e não deixam rastro. Porque quando a gente vai falar a verdade para vocês, que nem criança mimada, corre para a polícia. Vocês não são homem de vir aqui e debater ao vivo com a gente, porque vocês não sabem até onde vai o conhecimento da gente. Então vocês têm medo. Vocês têm medo. Vocês não são dignos de debater comigo aqui, ou pelo menos com aqueles que estão há mais de 15 anos pregando a reforma, que sabem os podres de vocês lá de 2000 e pouco, lá de 1990. Não que estavam dando dinheiro e falando a mim para vocês em 2010. 2010 vocês já tinham feito muita merda antes da reforma vir para a internet, para o canal do YouTube. Antes da aparecer a pregação da reforma no YouTube, já tinha acontecido muita merda dentro da congregação. Por exemplo, o irmão da Água Rasa, que nós criticamos, que eu critiquei ontem, ele só vive gritando
Mas ele tem parente ancião. Ele é primo do saudoso ancião da Vila Prudente, que eu assisti pregação por ele. Aí ele foi para o ancião mesmo berrando. Berra, berra, berra no culto. Faz falsa profecia, por quê? Vocês não têm um controle de profecias. Vocês fazem profecias, no dia seguinte vocês nem lembram. Mas aquelas pessoas que ouviram a profecia estão esperando a profecia até hoje. Tem muita mulher solteira que não foi casar com um homem digno, honrado, de uma outra igreja ou que não vai em igreja nenhuma, porque está esperando a profecia que vocês fizeram lá 3, 4 anos atrás. Vocês não têm responsabilidade no que vocês falam no púlpito. Vocês não têm um caderno de controle. Cadê a profecia que foi pregada lá pelo ancião de São Mateus, lá na televisão? Que até o final do ano Deus ia dar vitória. E o do Jardim e Área, que até setembro, outubro, ia dar vitória. Vocês vieram trazer pra gente aqui na internet os que ganharam dinheiro com o vídeo. Paulo, CCB sem reforma. Que ganha dinheiro com essas pregações. Cadê o cumprimento das profecias? Vocês não têm responsabilidade nenhuma. E esse Edmilson aqui não foi pro ministério, por quê? Porque gritava no culto. Gritava, pulava e fazia profecias perigosas. Mas tinha irmão que queria ir pro ministério. Mas o argumento foi por causa dos gritos na pregação. Não tinha pregação que não tinha, pelo menos a maioria, que tinha um volume de voz altíssimo, excessivamente forte. E o ancião da Água Rasa grita muito mais do que ele, faz muito mais falsa profecia e está no ministério. É porque esse Edmilson não tinha padrinho. Era um irmão de cor, que nem eu. Eu sou branco por fora, mas só tenho o mesmo sangue do irmão Edmilson. Nunca combati ele. Só uma vez que ele falou uma profecia, eu não gostei. E eu combati, mas depois eu tirei. Porque é um homem de bem. Mas fez profecia perigosa. O Paulo CCB Sem Reforma, que tem vários canais para ganhar dinheiro com a palavra da CCB, que combate a reforma, no canal CCB, pode pesquisar Portas Abertas CCB. Já foi ganhar dinheiro com o velório lá. E mostrou o quê? Mostrou, depois da pregação lá do ancião do velório, ele põe o Edmilson pregando lá a imagem dele. Vocês falavam em 1980 que botar imagem de filmes de pessoas que morreram era prática espírita, né? Da vida para os mortos. E agora vocês dão vida para os mortos na televisão, mostrando pregação de gente morta. Quer dizer, para mim não tem nada demais assistir O Vento Levou, assistir o Psicose do Hitchcock. Aquilo é um filme. Mas vocês falaram que filme era a ressurreição de pessoas mortas falando na televisão que era a imagem da besta. Não podia dar ministério para quem tinha televisão e agora vocês dão ministério para quem grita na televisão e pede dinheiro. Então vocês não são sérios, vocês são moleques na acepção eclesiástica da palavra. Covardes, moleques e não são sinceros e não são homens, não tem brio, não honra as calças que veste. Para vir debater comigo ao vivo, que comecei a pregar no ano que vocês derrubaram José Nicolau. Vocês derrubaram o Nicolau, eu apareci. Tá certo? Vocês não têm dignidade, porque vocês sabem que eu sei o podre de vocês. Não é essas pregações erradas de hoje. É podre lá de 1980. Vocês subiram o ministério baseado em um monte de conchavos. Anos 80, vendia esse ministério 200 mil. Cooperador 40 mil. Vocês botavam as pessoas para fora da igreja. Antes de 1988, vocês não cortavam a liberdade de homens que batiam na mulher. Vocês são do tempo militar, vocês são carrasco. São carrasco, vocês foram carrasco nos anos 80. Mas são covardes no ano 2021 para debater com alguém moderno, que sabe que era mentira. Tá? Então isso tem que ser falado. E aí o Paulo CCB Sem Reforma foi lá e colocou o Edmilson pregando que ele, Edmilson, estava tomado pelo Espírito, que a pregação dele ia atravessar a Indonésia. Podem ver, podem lá ver. É uma pregação famosa que ele bate e sai circulando pelo púlpito. Coisa que o Brasil repudia, mas sabe como é que é? Se é um branco que tem parede no ministério, vai para ancião. Se é uma pessoa negra, é perseguido. Por isso que eu estava citando a questão da gente ser negro, com muito orgulho, por sinal. Então ele pregou lá naquela pregação que o Paulo CCB Sem Reforma exaltou ele, coisa que a congregação combate. Não se pode exaltar os méritos do morto no velório. Aquilo que tem que honrar é Deus. E vocês sempre honram os mortos quando é ancião, quando é pessoa de ministério, vocês tratam de um jeito. Quando é um porteiro, quando é um açougueiro, quando é um servente de pedreiro, quando é uma pessoa simples, vocês nem informam esses supostos críticos da reforma, nem tocam no nome deles.
os repórteres da CCB, que ganham dinheiro para contar fatos da CCB. Só quando é de mão de ministério. São caras pintados aqui, entrando no movimento da reforma para sujar o nome do Ministério da Reforma. Ministério da Reforma é para reformar pessoas e não para fazer publicidade da CCB para ganhar dinheiro. Nem para trazer famosos da CCB que, quando estava tudo bem, estava na CCB. Quando a coisa mudou, veio ganhar dinheiro aqui na reforma, para continuar extensão de púlpito, extensão de fama, extensão de nepotismo, extensão de nome dentro da igreja. Aqui não é lugar disso, aqui é lugar de pregar a reforma, de libertar as pessoas e não fazer as pessoas virarem palco para ficar clicando em link, em like, em inscritos. Não precisa se inscrever, não precisa dar like. Ouve a verdade e segue o teu caminho. Isso é Ministério da Reforma. O Ministério da Reforma é um lugar de palco onde o youtuber brilha e entrevista só pessoas que são famosas. Não. Aqui não tem famoso, aqui não tem sobrenome, aqui não tem extensão de púlpito da CCB. Aqui tem que ter dignidade de falar a verdade. Verdades dos tempos que tem que ser pregado, não só o momento atual. Porque esse momento atual aqui é resultado lá de trás. Então, colocou o Edmilson, falou que a pregação ia para os 4 ventos da terra. Está lá ele pulando, gritando, batendo na perna. Vocês combateram o Pedro Tondinho do Jabaquara nos anos 70, nos anos 80. O Pedro Tondinho do Jabaquara, pai do Marcos Tondinho, que é ancião também, e de outros Tondins. Homem muito respeitado, ele pregava, ele batia na perna com tudo. Vocês falaram lá contra ele. Nunca vocês poderiam ter se levantado contra o Pedro Tondinho. Jabaquara. A gente, na terça-feira, eu vi lá do Jabaquara, é dia de ônibus, para ouvir o Pedro Tondinho pregar. Depois vi o respeitável Joel Bortotto. Você entendeu o que eu estou falando? E botou lá o Edmilson falando que Deus ia repreender naquela sexta-feira. E os arcanjos, os anjos, 24 anciãos, os animais. Ia pegar todo aquele pessoal da cena do Apocalipse, ou Apocalipse agrícola, né? Que elementos agrícolas. Aquele Apocalipse bíblico, ele só tem elementos agrícolas. Né? Homem com espada. Hoje você vê um homem com espada aqui, dá um tiro, o cara cai morto, o cavalo e a espada. E o homem. Não, vem com espada aqui enfrentar os canhão do ano 2021, enfrentar o Pentágono, né? Nós vamos vir 4, 5 cavalinhos do céu aqui, lá no Pentágono, enfrentar os Estados Unidos. Falando que não ia descer demônio na terra sexta-feira. Naquele dia, não ia ter macumba, não ia ter cigano, não ia descer demônio na sexta-feira aqui na terra. Então ele pregou o quê? Que o inferno é no espaço e que o inferno é para cima. Que os demônios, as castas de demônio vivem para cima. Ora, se não vai descer na terra demônios na terra, anjos, demônios, principal das potestades, como ele falou, ele diz que ele estava tomado pelo Espírito de Deus e ele tomado por Deus, estava repreendendo as potestades do inferno e que eles não iam descer na terra. Ora, se não vai descer na terra, então eles estavam no céu. Então como é que é isso? Eu não concordo com isso. Isso não faz dele uma má pessoa, mas eu não concordo. Porque isso daí não tem sentido. Então se Jesus subiu, vai. Mas o subir e descer é relativo, né? Não tem subir e descer. Se você está subindo, o Japão está descendo. Se o Japão está subindo, aqui na América do Sul está descendo. Não tem nada de subir e descer. Daí tem a rotação da Terra. Você fala que Jesus está subindo, é igual falar que os demônios estão descendo. Então Jesus subiu para os demônios. Não tem sentido isso. Tá? Então o Paulo CBC Reforma, para ganhar notoriedade, botou a imagem dele lá para idolatrar ele, que sabe que o povo gosta, e grita, e berra, os olhos arregalados, nada disso resolveu. Que adianta o demônio não descer na sexta e descer no sábado? Tinha que prender tudo, né? Mas vocês não têm explicação. A explicação é a seguinte: vocês mesmos são os demônios. Outra coisa que vocês falaram, que aqui que o apóstolo Paulo falou, que estava reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz considerará naquele dia. O ancião falou no meio da pregação, podem assistir, os canais que estão ganhando dinheiro com o velório. Falou que ainda que nós não temos certeza da salvação, nós estamos esperando que o Senhor, né, não pode falar paz do Senhor, que o Senhor tem vários,
Por isso tem que ser paz de Deus. Aí vocês usam o argumento que não pode falar Senhor. Quando chega na Bíblia, fala o Senhor dará. Aí vocês pregam na Bíblia, pregam na palavra na CCB, que o Senhor, no velório, não falou Jesus Cristo, falou Senhor Deus. Então, Senhor tem vários. Deus tem vários. O ancião é um Deus na congregação, e aí? E essa pregação do apóstolo Paulo também está errada. E ficou lá murmurando, porque todo mundo abandonou ele. Isso daí tem que ver por que abandonaram ele. Mas de certo viram que ele era um falso profeta, que pregava tudo contra Jesus. Disse aqui, agora está reservada a coroa que o Senhor me concederá. Não, isso daí, e não somente a mim, mas os que amam a sua vinda. Isso daqui é mentira, Jesus Cristo não falou nada disso. Jesus não prometeu coroa de justiça, essas coroas. Jesus falou o seguinte, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e a morte não tem poder, nunca morrerá. Aquele que está em mim nunca verá a morte, nunca morrerá. Então Jesus não vai vir, ele já veio. Ele já veio dentro de nós. Vocês estão esperando uma vinda que não virá. Vocês estão esperando o anticristo mesmo. Por isso que vocês estão construindo templos para reinar aqui na terra por 1000 anos. Todos que são da CCB querem ser o quê? Sacerdotes do anticristo nos templos. Jesus já veio no nosso coração. Porque Jesus falou, aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então Jesus já veio. E se veio, não é onipresente. Quem vem é porque saiu de um lugar e veio até aqui. Então não é onipresente. Onipresente é uma vontade que vocês têm de ser e atribuíram para Deus. Para que aqueles que trabalham com Deus se tornassem inúteis igual vocês da igreja. Não, os anjos que são fiéis a Deus, eles são úteis. Por quê? Você não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Esse negócio de onipresente é uma invenção do Velho Testamento, que na realidade é o seguinte, não é que Deus é onipresente, é que vocês querem ser onipresentes, vocês querem estar em todo lugar ao mesmo tempo, então vocês criam súditos que obedecem vocês para que a ordem de vocês prevaleça em lugares distantes. Aí vocês falam que vocês estão lá, não é? Na realidade é o longa-manos, é o soldado que está lá para executar a vontade de vocês que estão aqui escondidos no braço. Então vocês jogaram isso para Deus. Mas Jesus não falou nada disso, ele falou que eu e o Pai viremos a ele e habitaremos dentro dele. Então Jesus não vai vir da coroa de justiça. Ele já nos deu a vida eterna. Não tem coroa que Jesus vai dar. Jesus não vai dar coroa nenhuma. Por quê? Para eu ter coroa, eu tenho que ter um servo para me obedecer. O reino de Deus Pai é o reino do amor. O reino de Deus não é com coroa. Quem usa coroa é o sistema monárquico, que dá ordem e vida para ordens e leis para aqueles súditos. E Paulo falou, seja obediente aos seus senhores. Isso está fora, Jesus não mandou ninguém ser obediente ao seu senhor. Ali é a escravidão que estava acontecendo no judaísmo, porque no Velho Testamento Moisés autorizou a escravidão. Quando fala servo, está falando escravo. Nós não somos escravos de Jesus, e nem somos escravos de Deus Pai, nós somos filhos. E nós somos filhos e não seremos julgados. Jesus Cristo nunca falou que era juiz. Ele diz, eu não julgo e o meu Pai também não julga. Ninguém julgo. Olha, se Jesus não julga, como que ele pode ser justo o juiz? Seria injusto Deus ser juiz. Porque como é que Deus pode julgar o ser humano, sendo ele com capacidades que o ser humano não tem, julgar o ser humano com atributos, com questões divinas, sendo que nós somos humanos, nós somos outra estrutura. Nós aqui somos julgados pelas leis da terra. Nós não estamos debaixo de julgamento. Aqui é para botar medo na gente, para a gente ser julgado. Tribunal, livro da vida, Apocalipse, é tudo conversa fiada de vocês. Não tem nada de tribunal, não tem nada de trono branco. Quem está no livro da vida vai para o céu. Quem não está no livro da vida... Não, quem está no livro da vida? Jesus não falou nada de livro. Jesus falou de água. Aquele que está em mim, fonte de água sai para fora. E não livro. É que vocês querem continuar com os livros de Moisés. Vocês querem continuar com o juízo do Velho Testamento. Tudo isso está por trás dessa comida contaminada que vocês servem dia e noite. Jesus não vai dar coroa nenhuma, Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Jesus mora dentro da gente. Não tem como ele vir visitar a gente. Jesus visitou a igreja. Não, só se for anticristo. Não, Jesus habita dentro de nós e nós não veremos a morte. O corpo tomba e nós seguimos eterno. Essa é a doutrina de Jesus. E ele não vai julgar ninguém. E nem vai dar a graça de Jesus para CCB. Porque quando Jesus fala para ele ser firme, é para ser firme na fé e não firme na CCB. Como querem vocês ludibriar o povo da congregação. E que vergonha para vocês usar o nome de Jesus e na hora da pregação vocês ficarem lendo lamúrias do apóstolo Paulo, se é que existiu.
inimigo número 1 de Jesus Cristo. Vocês adoram como Deus. Como que vocês podem falar a palavra de Paulo e não tocar uma vez sequer no nome de Jesus? É que vocês são o próprio diabo, o próprio demônio, porque vocês falaram e vocês concordaram entre conservos. Jesus perdoa, Deus perdoa, mas nós não perdoamos. Então vocês são inimigos, vocês são o diabo, vocês são os acusadores. Se você não perdoa o ministério da CCB, então vocês vão se assentar à esquerda do Pai para nos acusar diante do Pai naquele dia. Mas Jesus diz, vocês se assentam na cadeira de Moisés, mas ele já vai cair, porque Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Por isso que Jesus falou, não pense que eu vim vos acusar diante do Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. E está aqui Moisés presidindo a congregação, uma igreja mosaica, cinza, das cavernas, cheio de poeira, da hipocrisia, do julgamento, do apedrejamento através dos olhos, do atravessar calçada, de cortar a liberdade, fazer julgamento, ser os melhores do que os outros, os únicos povos escolhidos, quem casa fora perde a liberdade. É tudo mosaico a congregação. Vocês querem os livros de Moisés para poder acusar as pessoas de ir para o inferno que não foi não foi fiel aos livros da CCB, aos livros de tópico. Jesus não falou nada disso. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, não é terá. Terá, não vou dar coroa. Ele tem, se já tem, não vai receber nada.